boa noite. Eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa como toda segunda-feira, a partir do seu computador e do seu televisor. Com o que mesmo? Com a sua conivência, com a sua cooperação, com a sua companhia, com a sua torcida e claro, com a nossa decisão de fazer você ter uma segunda-feira muito diferente, todas elas, uma diferente da outra, mas todas com o Sexo, Arroz e Internet. Olha só, o programa de hoje foi escolhido com muita delicadeza, é um programa que me interessa pessoalmente. É um programa em que eu reuni pessoas que não deixam dúvidas, que podem discursar sobre esse assunto com muita propriedade. Mas não hoje. Talvez daqui a alguns anos, muitos anos, se tudo der certo. Mas hoje eles vão arriscar a falar desse assunto. E eu sei que você vai ficar interessado. Antes, eu quero fazer ao contrário do que eu faço sempre. Antes, primeiro eu falo alguma coisa e depois eu falo do nosso tema, não é? Hoje eu vou fazer diferente, eu quero deixar o meu depoimento. Eu estou há uma semana doente. Sem poder respirar, tossindo, corri o risco de não apresentar o programa hoje. Meus animais de estimação, meus cachorrinhos estão todos doentes. Encontrei hoje no caminho pelo menos umas 5 crianças que não estão podendo respirar. Eu quero fazer um apelo às autoridades dessa cidade. Por favor, fiscalizem essas queimadas, porque dizem que está proibido, mas não está. Eu fotografei. A cidade está lamentando, está coberta por uma fuligem, uma nuvem de fuligem desde o início da semana. Eu imploro aos nossos governantes, à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, que fiscalize essas queimadas. É um pedido pessoal. Darcy Vera, eu lhe peço pessoalmente, por favor, fiscalize pela saúde do seu neto. Pela saúde dos meus cachorros, das minhas crianças, pela saúde da sua cidade, que te elegeu. Por favor. Vou voltar agora ao nosso tema, eu não podia passar sem falar sobre isso. É uma questão de saúde pública e eu tenho certeza que a nossa prefeita, sensível como é, não vai deixar isso continuar. Tenho certeza absoluta. Conto com você, prefeita. Voltamos ao nosso tema, que tem um pouco a ver com isso, sim, mas por outras razões. Quero aliviar um pouquinho, eu não estou brava, gente. Eu fico muito nervosa, porque saúde é uma coisa muito séria. Muito séria, de crianças, então pior ainda. Bom, o tema de hoje quer convidar você a discutir um assunto que você sempre fala em tom de brincadeira. Toda vez que você está numa rodinha de amigos e fala sobre fama, sobre sucesso, sobre posteridade, sobre sucesso de maneira geral, você fala isso. Mas as pessoas só ficam famosas e só ganham reconhecimento depois que morrem. Será? E se será, por que será? Será que a gente consegue mudar esse jogo? Será que a gente consegue descobrir qual é o problema e a partir daí reverter? Bom, para falar sobre isso, eu tenho aqui no estúdio a honra de receber 5, não 4, 5 convidados para lá de especiais. Eu já vou começar apresentando a partir do meu lado esquerdo, como gosta, Rosa Maria, nossa telespectadora, que por acaso também está doentinha por conta desse clima, né, Rosa? Um beijo. Vamos lá. Então, aqui, ó, ao meu lado esquerdo, nada mais, nada menos do que Lilian Rosa, que já esteve aqui com a gente. Super obrigada por ter aceitado o meu convite e de estar aqui encarando o Sexo, Arroz e Internet outra vez. Muito obrigada, Mara. Vocês estão gostando da minha voz de ganso? Eu estou falando meio, né? Tá meio de ganso. Tá sexy, adoro. Não, gente, não adoro, mas enfim. Cris Bezerra, o que você está fazendo aqui? Eu me convidei, porque estava demorando para me chamar, por isso que eu tenho 5, viu, gente? E aí com voz de ganso, que é para fazer uma parceria aqui também. Eu só digo o seguinte, eu assino embaixo de tudo que você falou, só faço uma ressalva de que se tivesse gente sensível, talvez a gente não estivesse desse jeito hoje. Pois é, eu acho que não precisava esperar chegar nesse ponto. Mas aí ao lado dela eu tenho um convidado muito especial, que na verdade inspirou esse programa, porque é uma pessoa que eu não conhecia, né? E que me mandou um inbox e me disse o seguinte, olha, eu tenho vários livros escritos. Eu sou de Jabuticabal. Jardinópolis, perdão, meu nome é Renato. Eu não falei, hoje mais cedo eu falei Ricardo, né? É Ricardo, eu cheguei. Eu troco o nome das pessoas e todo mundo em casa já sabe disso, viu, Entendeu? Renato? Então, Renato Silva, eu tenho 5 livros escritos. 3, está no 4 agora. Tá descrito. Aquele que você deu não está publicado ainda. Não está publicado ainda. Então, são 3 e 1 a ser publicado. E eu gostaria de ir ao seu programa. Eu achei que esse tema tem muito a ver com você, até porque eu não te conhecia e você é um escritor com 3 livros publicados. Eu quero reconhecer você antes. Muito obrigado. Que Deus te chame para escrever ao lado dele. Assim seja. E que vai demorar muito. Muito, mas não agora. Claro. Né? À frente dele, Mara Sena, que é a minha poetisa. É imortal como a Cris. Né? Exatamente. E que também vai estar colaborando com a gente, porque eu quero ouvir a sua opinião, Mara, porque você está aí nessa estrada escrevendo poesias, publicando livros, fazendo parte da Academia de Letras, e a gente quer saber desse reconhecimento que você deseja e o que você pensa a respeito desse tema.
E agora, ao lado da Mara, obrigada, viu, Mara? Obrigada a você. Ao lado dela tem uma pessoa que eu tô assim, ó, todo dia eu ligo. Todo dia eu peço, ele tá se achando, gente. Ele acha que ele é a pessoa que eu mais adoro nessa cidade. Não é a única. É a segunda. Não é a única, mas ó, vou te Primeira falar. sou eu. Primeiro sou eu. Se ele insistir, ele acaba descobrindo que ele chega muito perto disso. Carlinhos Caparelli. Eu não posso Obrigado. dizer a honra que eu Poxa tenho de te vida. receber aqui. Eu fico muito contente por você ter me convidado e a todas essas pessoas que estão com a gente para poder bater papo. Fico muito feliz dessa amizade que a gente tem, entendeu? E é algo que a gente não consegue explicar, né? A gente gosta de algumas pessoas do nada. Não, mas sem você que a gosta de mim gente... porque eu sou bacana, eu sou É, bonita, eu sou não, mas eu simpática, digo, que você isso, olha não para a sabe? pessoa e você já passa a ter um carinho imediato. É uma coisa muito verdade. maluca, né? E a gente se dá Já bem. tem lá uns 20 anos que a gente tem esse carinho Desde imediato, né? 1932, se não me engano. Olha só, mas ó, leva um recado, porque você não é o último Caparelli que eu ainda não Eu tinha sei, conseguido eu trazer. sei, Falta eu um sei. e eu vou trazer. Se entendeu? Deus quiser. Bom, aí E é ele deve claro- estar nos assistindo. Tá, então um beijo para todos os Caparellis que eu amo de cima a baixo, dos netos. Quantas gerações já são? São 3 gerações. São né? 3 gerações e eu Três conheço gerações. todas. Olha que É, honra, gente. Mas antes de falar dessa honra e desse tema que a gente escolheu com tanto cuidado, tem que falar dela. Cris Menegus, que está fazendo dueto de voz de ganso comigo hoje, porque também está doente. Terceto. Como é que é? Terceiro? Terceto, É um terceiro. Cris Quarteto Menegus. comigo. Tá muito chique, tô me sentindo mais incluída agora, não sou a única. Boa noite, Mara, boa noite, noite. nossos convidados. Boa noite. E claro que você em casa também está esperando para participar. Eu só quero te lembrar que pelo telefone você participa dos sorteios e hoje tem mais que um. Lembrando no 2111-2133. Tem o sorteio da Paraler, onde você vai, escolhe o livro que você quiser. E hoje a gente vai sortear um kit da Ana Lu Balesteiro, um kit personalizado aqui do nosso programa. E tem um que daqui a pouco a Mara conta para você. Antes, eu vou lembrar a sua participação, opinião, pergunta, pode vir pelas redes sociais, facebook.com/programa sai e pelo Twitter, @programa sai. Olha só, o terceiro eu quis para mim, porque é um super sorteio. Você vai participar, você vai ligar, presta atenção porque vai te interessar. Você vai ligar e você vai concorrer a uma hidratação nos seus cabelos e esse kit maravilhoso. Olha só, que lindo, que é lá do DK, é um presente, presentaço para você. Ao longo do programa eu vou explicando o que tem aqui, ó. Mas com essa caixinha você salva a vida dos seus cabelos e o mantém maravilhoso com a ajuda do DK, então você não vai imaginar como é. Liga, participa porque vale a pena. Se ninguém participar, fica para mim. Tá? Então vamos lá. Convidados. As convidadas querendo participar. Vamos partir ligar. logo para esse assunto, nesse primeiro bloco que está voando. E eu quero saber primeiro se vocês concordam com essa minha afirmação. É verdade que o reconhecimento costuma chegar, de fato e verdade, só depois que as pessoas morrem? Posso te dar A dois notoriedade, exemplos? claro. Van Gogh passou uma vida de miséria, passou fome. Hoje um quadro dele está entre os mais famosos e mais caros do mundo. Quer dizer, eu costumo brincar que se os meus livros forem vendidos tanto assim depois que eu morrer, né? Eu acho que eu volto e eu puxo o pé de todo mundo, porque é muito triste. Michael Jackson estava numa situação terrível, todo mundo comentando que devia horrores. Morreu no dia seguinte, 2 dias depois, uma verdadeira fortuna. Apareceu. A família hoje está vivendo uma situação maravilhosa, né? Até acho justo, as famílias merecem tudo. Mas eu acho que o artista, ele merece esse reconhecimento em vida. Então você concorda com isso? Eu concordo que, infelizmente, nós vivemos uma sociedade que cultua os mortos e que muitas vezes dá fama depois que a pessoa já não está aqui mais para Tá, eu vou querer saber aproveitar. depois, Cris, por que você acha que isso acontece. Mas eu queria saber se o Renato concorda com Inclusive tem uma lei federal que proíbe você nomear, né? O nome de pessoa, homenagear pessoas Nome de vivas, rua, né? placas, essas coisas, Isso né? tem é uma gangorra, né? Uma faca de 2 gumes, né? Vamos dizer, né? Porque tem pessoas que merecem Isso ser foi criado homenageadas. porque algumas pessoas, elas tinham notoriedade e depois Elas quem perdiam. homenageava se arrependia porque às vezes a pessoa pisava na bola, né? Mas é isso mesmo, não então tem aí outra. eles resolveram definição. realmente esse tipo de É homenagem. porque morto não erra, né? Morto Já não tá erra. morto, É, morto né? vira prefeito também, né? É verdade. Mara, o que você acha? Eu não acho que só depois da fama, eu acho que aumenta. Eu acho que algumas pessoas conseguem esse reconhecimento aqui, mas, por exemplo, nós temos o exemplo agora de vários escritores que nós perdemos recentemente, grandes escritores, que eram reconhecidos, o Gabriel Garcia Marques, o Rubem Alves, Ariano Suassuna, mas o que você observa é que esse reconhecimento triplica, ou sei lá,
aumenta muito depois que a pessoa morre. Assim, eu acho que existe reconhecimento, mas fica depois mais valorizado a partir da hora que não ele não tem pode mais aproveitar. E eu Quem não foi sei que se- disse aquela frase que sucesso, que fama e sucesso é igual ao cabelo? Que só, Só dá valor quando perde. Não, também. 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 Mas é Né, que Carlinhos? é a única coisa. Depois eu vou lembrar de quem que é essa frase direitinho, ela, né? Porque eu não lembrei nem a frase, mas falha técnica. Fala, Carlinhos. Não, eu acho, olha, no nosso meio artístico, nós tivemos 2 mortes recentes, e um deles era Ribeirão Pretano, que era o Paulo Goulart, ator, né? E o Zé Wilker. Então, todo o meio se mobilizou de uma maneira incrível para homenageá-los, quando deveria ter sido feito isso em vida. Não é? Então, que se não tivesse feito com o Wilker, vamos imaginar os 30, 40 anos, porque ele teria supostamente mais um tempo de sobrevida, sei lá. E o próprio Paulo Goulart. Então, todo o meio se mobilizou de uma maneira muito grande, se emocionou, chorou, dizendo que eram grandes colegas e não fizeram devidamente, no meu entendimento, Inclusive, uma homenagem a arrecadou eles. fãs que não tinha. Isso, né? entendeu? Que nem tinha. Então não foi feita uma homenagem devida a eles, o Paulo Goulart já um pouquinho mais velho e o Wilker com apenas 66 anos de idade. Então, por exemplo, o meio artístico hoje, qual talvez seja o maior nome do meio artístico como amigo, como companheiro, como profissional, talvez seja o Tony Ramos. Ele tem 66 anos de idade e não foi feita ainda uma devida homenagem a ele. Ele é tímido, ele não quer, ele ou qualquer outra pessoa. Mas eu digo do lado artístico, né? Que é latente que a gente está convivendo com essas pessoas, adentrando as nossas casas, aos nossos lares toda hora e não tem o devido reconhecimento. Os artistas, os americanos, até para ir um pouquinho mais longe, agora estão se mobilizando e fazendo homenagens póstumas pro Robin Williams, que foi uma grande perda, a maior perda talvez que nós tenhamos. Talvez tenha sentido tanta solidão. Aliás, tenha não, né? Sentiu que tanta solidão. Está provado na causa da morte. E as pessoas, às vezes, elas... Estamos vivendo uma sociedade que tem feito isso também, se Vocês vão ficar demais. todo mundo falando desse tanto e não deixar a Lilian falar, porque historicamente, eu quero saber se isso é um processo. Minha mestra. Eu tô pensando aqui, Sua enquanto não, minha vocês também. falam, são poucas as famas que resistem à história. A história é muito cruel. É muito cruel. Poucas as famas que resistem a isso. Adorei isso. A fama é muito cruel. A fama é cruel e a história é muito mais. Porque, assim, se você olhar para trás, são poucos os nomes que foram escolhidos para ficar registrado na história. Agora, tem um fato novo no século XX em relação à fama, que inclusive é tema de estudo entre historiadores famosos. Posso pedir para você falar isso depois do intervalo? Claro! E aí você vai ficar em casa curiosa, igual eu estou. Mas só depois do intervalo a gente vai saber, porque já deu o nosso primeiro bloco, voou, foi para a história. Mas a gente continua vivo e a gente volta já, logo depois do intervalo com você. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Você dorme, acorda com você. Sabe aquela gordura localizada do abdômen, do culote, difícil de sair? Na Fisioforma você consegue eliminá-la com aparelhos de alta tecnologia, como por exemplo o iLipo, novidade que reduz até 8 centímetros em apenas uma sessão. Ou então a criolipólise, que congela e destrói as células de gordura. Experimente o método Fisioforma. Ligue e agende a sua consulta. Sua cidade é mais, você é muito mais. Sua TV é mais, TV mais, Ribeirão. Mais diversão, mais informação, mais saúde, mais bem-estar, mais interação, mais opinião. Eu quero muito mais, TV mais, Ribeirão. O canal 20 agora é TV mais Ribeirão. No canal 20 analógico e 22 digital net. Anuncie 16 2111 2111.
Estamos de volta e hoje eu quero mandar um beijo muito, 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 muito especial para a Priscila, lá do DK, que é quem cuida do meu cabelo. Mas antes, eu quero agradecer principalmente a Denise, que ela me deu um puxão de orelha na semana passada e falou, Mara, precisa cortar esse cabelo. Ou Mara, precisa cortar esse cabelo. Porque ela, claro, tem um olho clínico para quando as coisas não estão como a gente imagina que está. E aí ela cortou e eu amei. Obrigado, DK. E aí no meu empolgação do sorteio, acabei não mostrando para você o que se trata de verdade. Gente, isso é um shampoo, esse é um finalizador e é uma pomada, um olhinho daquele de brilho e uma pomada, um super blaster premium, presente mesmo do DK para você. E quer saber? Junto com isso ainda ganha uma hidratação lá do salão. Vai conhecer. Você não conhece o DK? Você não sabe? Lê aí, ó, qual é o endereço e vai lá fazer uma visita para eles, porque você vai sinceramente adorar. Vai por mim. E participa, que você vai ganhar esse prêmio maravilhoso. Conta para mim qual é o fato novo do século XX que está mudando essa história. Pois é. A mídia escrita no século XIX já tinha feito a diferença, mas essa mídia rápida do século XX se apropriou do fato. Até o século XIX, Nós estamos falando de rede social. Nós estamos falando de tudo. Internet, tudo mais. De jornalista, de tudo, mesmo antes da rede social. Vamos dizer que até o século XIX o fato era do historiador. Era ele quem decidia quem ficava para a história, quem ia para os anais da história, para os registros da fama eterna. Ele que dava os méritos ou agora tirava? É a mídia. A mídia gera fato de maneira vertiginosa o tempo todo, o E dia todo. todo mundo participa, né? O dia todo. O famoso de hoje é o esquecido de amanhã. E é o dia todo gerando fato. Um volume imenso de informação que gera uma expectativa na população de participar dessa demanda da fama dos 15 minutos, que é efêmera, que passa rapidamente. A gente só vai saber quem vai ficar. 15 minutos voa, 15 minutos é um bloco nosso, gente. Só para você ter uma ideia. Mas precisa de filtrar muito o que se vê na mídia eletrônica, né? Exato. Toda Mas isso mídia. justifica, por exemplo, a razão da lei não permitir dar nome, porque as notícias chegam muito rápido. Muito rápido, né? né? Quer dizer, antes não dá para mesmo- apurar, né? Não dá Exatamente. para você, antes de opinar. É apurar, né? Exato. Falando de Van Gogh, você Direito já de se resposta perguntou- não tem mais, né? Pois é, a resposta é automática. Você já se perguntou o que faz de Van Gogh um Van Gogh? Você já se perguntou o que faz de Caravaggio um Caravaggio? Você já se A história. Você já se perguntou o que faz Gente, eu tô me de sentindo na sala de Bilac, aula, quando ela era minha Bilac? professora e fazia essas Gente, perguntas e ela eu não também sabia a te deu resposta. aula? Lógico. Ai, meu Deus, ó, pelo amor de Deus, eu sou mais jovem que vocês. Não, agora eu não acho que eu não gostei dessa parte. Eu também acho. Eu acho que eu vou até mudar de convidado. Vamos mudar Ela vai pra virar famosa Né? amanhã. Por que o Van Gogh Quem é Van Gogh? faz dessas pessoas o que elas são? As obras. As outras pessoas, o significado que as outras pessoas dão para Dão elas. a elas. Não Verdade. são elas próprias. Infelizmente, nesse mundo da mídia, vale mais a imagem que você consegue vender do que a competência que você tem. Ah, disso os políticos entendem bastante. Eu acho que a gente tem que fazer Mas essa o Andy diferença. Warhol já dizia que nós teríamos 15 Que é, minutos de outro, fama. que é outro que ficou milionário depois da morte. O WhatsApp já diminuiu para 15 segundos, né? Exato. Ou não, que é o tempo, mais ou menos. Mas o Carlinhos, você definido. citou ele, que curioso, porque ele é um dos que, a exemplo do que a Cris vinha falando, que dobrou a fortuna depois que morreu. Sim. Ele é um exemplo disso que a gente está E falando alguém aqui. se aproveitou disso. Exatamente, alguém desfruta. Essa apropriação feita após a morte, ela acontece por questão de lucro, por questão de aproveitar a tragédia, porque a tragédia gera o fato jornalístico. Quando Causa comoção. Causa comoção. O jornal ele diz o quê? Olha, eu vou cair essa matéria. Quantas vezes eu fui convidada para falar Gente, de uma matéria? olha, eu ouvi dizer ultimamente que tragédia faz inclusive eleição. Ah, faz tudo. Faz Altera tudo. tudo. Não altera a Ó, eleição. não foi mais de uma ou duas vezes que me chamaram para dar uma entrevista sobre algum fato histórico, alguma coisa que estava acontecendo, e aí dizem assim, olha, a entrevista vai cair porque aconteceu um fato. Teve um fato, eu vou ter que ir lá atender. O que é o fato? É um acidente de trânsito, é a morte, é a tragédia, é aquilo que rompe, que provoca traumatismo e que as pessoas vão assistir. Eu acho que a gente vão acaba ver. juntando mais, dois né? programas aí. Vê se você concorda comigo, Mara. Outro dia nós fizemos um programa aqui sobre teoria de conspiração. E a gente falava exatamente sobre isso, dessa coisa do vulto que toma de algumas tragédias, por exemplo, mortes de artistas muito famosos, como Michael Jackson e etc. Toda essa pantomima que se cria em torno. Eu acho que é bem em função disso também, né? Quer dizer, é a exploração da morte que acaba perpetuando e fazendo com que o lucro aumente, mas que acaba uma coisa andando ao lado da outra. Será isso? E é estranho, assim, que tipo de medo, fascínio que está por trás disso, da morte.
dela provocar essa reação, né? A pessoa se identifica com a própria morte, de como ela vai ser lembrada depois da própria morte, assim, em que parte da gente que toca isso, que mexe tanto com o ser humano, essa questão da morte, assim, essa valorização pós-morte. Eu acho que, assim, tem muito mais coisa aí, acho que do que a gente possa imaginar. E eu também acredito, assim, que tem que fazer uma diferença entre fama, sucesso e êxito real. Por exemplo, é diferente uma pessoa que teve fama e, não, às vezes até ficou, da pessoa que realmente foi um gênio e está ficando por gerações porque ele foi um gênio, entendeu? Porque ele fez a diferença. Né? Eu acho que aí tem pessoas que permanecem até surpreendentemente pela sua genialidade, pelo seu talento, apesar da mídia. Esse reconhecimento vai se fortalecendo e fica mais forte depois da morte. Tem gente que fica eu acho que por merecimento. Eu entendi. Né? Gostei dessa êxito, sucesso e fama. Né? Essa diferenciação. Tem muita diferença. Gente, eu só queria dizer o seguinte, programa ao vivo, vocês sabem, tudo pode acontecer. Vocês viram que passou uma Cris Meneguzzi pela metade na frente da câmera aí? É porque ela está tendo outra crise de tosse em função dessa alergia que não sara por conta da nossa cidade, do ar da nossa cidade como está, tá bom? Então você que está na rede social, não deixa de participar, dá uma força aí para a Cris, na hora que ela voltar, achar um monte de recadinho, um monte de perguntas de vocês para ela repassar para a gente, combinado? Carlinhos, você tem 3 gerações de homens de êxito, sucesso e fama. Eu tô errada? Adorei! Adorei! Você teme esse esquecimento? Olha, eu, com toda sinceridade, ao meu pai não. O meu pai vai completar 58 anos de rádio, entendeu? Já tem 80 anos de idade, daqui a 3 meses. E já foi cidadão ribeirão-pretano. Coraúcio Neto, vereador na época, lembrou do meu pai como cidadão ribeirão-pretano, o primeiro radialista cidadão ribeirão-pretano. Ele canta na Praça 7 de Setembro, no projeto Ribeirão da Seresta, sem ganhar absolutamente nada. Ele faz programa todos os sábados, aliás, sábado último, eu e ele fizemos 730 programas juntos. O meu irmão também, só que de vez em quando ele falta, de vez em quando ele dá o cano. O pai não. O pai não faltou em 14 anos 730 programas. E você explorando ele. Entendeu? Isso dá cadeia explorar idosos. Eu acho que esse reconhecimento do pai me faz ver o seguinte: a ele tudo, mesmo que a mim daqui 20, 25, 30 anos eu seja meio que esquecido, já compensou, entendeu? Entendi. Mas há figuras em Ribeirão Preto, nós falávamos isso sem saber, na verdade, do tema de hoje, há pessoas dos mais diferentes meios, das mais diferentes áreas em Ribeirão Preto que não são lembradas. Entendeu? E ou aí... que estão no final da vida, ou por um problema ou outro grave de saúde, ou pessoas que já faleceram e não são homenageadas. Não, e que as gerações foram mudando e isso não foi passado de geração para geração. Não se perpetuou alguns nomes que tinham muito a ver com esse tipo de desprendimento, de inteligência, de importância, para deixar para essa nova galera que, usando um termo bem atual, né, que de repente se perdeu com o tempo. E eles não sabem quem é, eles não valorizam. Eu acho que isso acontece muito, Carlinhos. Não massificamos isso, né? Juntando uma coisa que você e a Lilian falaram, que é muito engraçado, que é assim, eu sinto muito isso na rede social, por exemplo, com essa onda de blogueiras que tem agora. Então, por vezes eu as vejo falando de uma ou de outra personalidade da cidade, e aí elas vêm me perguntar, eu falo assim, eu tenho o telefone, você quer ligar? Ela fala, não, você conhece? Gente, eu conheço, mas é porque, né, elas ainda não tiveram esse contato com essas pessoas da mesma forma que nós, porque nós convivemos com elas. E eu estou falando com muito pouca propriedade, porque eu cheguei bem depois disso, inclusive. Mas tem pessoas que é do nosso convívio que essa nova geração nem tem a chance de conhecer, não teve a chance de conhecer, né? E isso me leva ao Renato, porque o Renato, quando me escreveu, e junto com o seu sobrinho. Meu sobrinho, Cristiano. O Cristiano é seu sobrinho, né? Obrigada, viu, Cristiano, por essa super dica. Então, assim, quando o Cristiano me escreveu, ele me falava, olha, ele tem 3 livros escritos, você já ouviu falar? Eu falei, não, eu não conheço, nem sei dos livros dele. E ele me disse, olha, ele tem uma curiosidade, porque ele cursou até a 5ª série. Isso é fato isso? Até a 7ª. Até a 7ª série. Por que você escreveu o seu primeiro livro? Você queria entrar para a história? Você queria ser perpetuado? Não, na verdade não. Na verdade eu trabalhei com o biografado, que é o João Batista Berardi, que tá aí o livro que eu te dei agora. Eu trabalhei com ele desde da Guarda Mirim em Jardinópolis, que tinha Guarda Mirim na Jardinópolis, eu trabalhei com ele lá, e depois eu fui para o escritório com ele, e fui para a prefeitura, entrei na prefeitura também, e depois ele adoeceu em 99 para 2000, ficou doente,
ficou doente, eu acabei levando ele para hospitais e coisa e tal, e como se fosse um ente da família. Aí com a morte dele, eu falei, dona Dulce, eu posso escrever sobre o seu João Beirado? Ela falou, claro que pode. Aí ela abriu Qual o deles? espaço. É o livro? Qual É livro? esse aí, esse esse aqui, aí. O Voo do Guerreiro. É, O Voo do Guerreiro. Vamos mostrar aqui. A gente pode comprar? Tem pra onde que a gente pode Não, isso não tem mais. Alguém mostra. É só para mostrar, gente. Vamos querer que é meu esse, ó. O Voo do Guerreiro. João Batista Beirado, uma vida dedicada a Jardinópolis e ao Brasil. É. Cara, não é incrível que alguém tenha escrito um livro tão perto de nós? Né? Vou dizer mais. Que alguém tenha escrito 3 livros e que um deles tenha, a última capa, escrito por O prefácio. Vicente Golfeto. Que é o prefácio. Eu não saiba. Cris, você conhecia esse livro? Não. Não? Você conhecia, Mara? Não conheci. Tá, então fica aqui já a nossa homenagem, só pelo fato de você nos ter feito conhecer isso, e daqui pra frente todo mundo já conhece. Tá A gente certo. tem que ir pro intervalo comercial e ia fechar de uma maneira bem bonitinha com uma coisa que eu li aqui, mas fica pro próximo bloco, a gente já volta. Olá! Essa semana eu trago uma dica para vocês de como aplicar o blush corretamente. O blush é um item da maquiagem que todo mundo adora, mas eu vejo que muita gente tem dúvida e aplica da maneira errada. Eu recebi um pedido pelo Facebook da blogueira Maurícia Crisóstomo, que a leitora dela perguntava como passar o blush de maneira correta. Então eu vim trazer para vocês hoje. Vamos lá? Com a pele já pronta, com base, corretivo e pó, escolha um pó facial mais escuro e com um pincel macio, aplique abaixo do ossinho da bochecha. Aplique sempre na diagonal, esfumando bem. Aplique também um pouco nas têmporas. Isso vai ajudar a afinar o rosto. Com o iluminador facial, aplique também na diagonal, acima do ossinho das bochechas, levando na direção das têmporas. Conte 2 dedos do nariz e 2 abaixo dos olhos e aplique o blush, sempre para baixo. Dessa forma, você dá um ar de saúde para o rosto sem carregar demais, sem ficar aquele blush pesado. Viram a diferença que dá? E fica um ar muito mais natural. O blush é para ficar natural, não ficar marcado. Se você gostou e tem um pedido especial, acesse crismenegus.com ou facebook.com/crismenegus. Estamos de volta a uma sinfonia aqui no intervalo de tosses, pigarros e coisas afim, mas agora a Cris está de volta, e rinites. A Cris está de volta e ela vai... Como é que está a nossa rede, Cris? Já tem um pessoal acompanhando aqui. A Rosa Maria, que está lá se recuperando, falou que está adorando o tema. A Maria Carvalho, o Marco Meda também, com toda a turma lá, a turma 18, fizeram com falaram da turma vocês. 18. A Sé Nicole, Claudinei Paiva, Patrícia Tavares, o Paulo Henrique Oliveira e a Juliana Filippini, todo mundo ligadinho. Então, e a Rosa Ângela Framartino Bezerra, que acabou de postar aqui também. Claro, então Tá um beijo para todos vocês. Eu quero, antes, então, deixar um beijo para a 18ª turma do MEDA Leader Mind Training, que é um curso de liderança, na verdade um treinamento de liderança que eu e Cris Bezerra participamos de sexta-feira a domingo agora que passou, que eu não posso contar como é, mas eu posso adiantar para você que é para você esquecer tudo que você ouviu falar sobre coaching, sobre treinamento, seja onde for, com quem for, porque se você nunca fez o treinamento do MEDA, desculpa, você não sabe o que é bom para você. Então eu te convido a visitar a minha rede social e oportunamente nós vamos trazê-lo novamente aqui, porque agora eu vou falar com propriedade. Eu o trouxe aqui para falar do livro, você já o conhece, ele inspira confiança, sim, mas agora você tem o meu depoimento. Vale os nossos. Vale muito a pena você sair de lá achando que a sua vida pode sim recomeçar e você vai fazer dela o que você bem entender, inclusive sucesso. Então, muito legal, recomendo super, um beijo enorme para toda a minha turma, para o Doce Rodolfo, que foi o meu parceiro, o Doce Rodolfo, que ele está esperando isso, para o Meda, para a Josi, meus sinceros agradecimentos e parabenização por esse trabalho incrível que vocês estão desenvolvendo. Só acho que ele precisa começar um pouquinho mais tarde para participar. Para, Cris. Bom, voltamos ao nosso assunto. Eu queria dizer assim, a Cris citou o Van Gogh e eu tenho alguma listinha aqui de alguns nomes que interessantes. Ó, Franz Schubert, o Sebastian Bach, o J.R.R. Tolkien. Sabem quem é?
que escreveu O Senhor dos Anéis. O primeiro filme da trilogia foi gravado 30 anos depois do sucesso do livro dele. Então, quer dizer, são pessoas que só conseguiram isso depois que alcançaram a morte, né? Franz Kafka também, qual outro? Bom, tem uma série de pessoas que passaram por essa mesma circunstância que a gente está debatendo aqui. Quer mais um? Jesus Cristo. Também. Não, mas ele já era famoso em vida, mas Cris. enquanto ele estava pregando, as pessoas desacreditavam dele, e colocaram na cruz por quê? Não, mas eu tô achando que a fama dele aumentou depois que ele chutou o pau da barraca lá no mercado. Porque aí ele entrou pra história, entendeu? E aí não tinha mais jeito de voltar. Só virou, e aliás ele precisava da crucificação, senão ele não seria Olha, Cristo, eu tenho uma curiosidade para contar para vocês. Eu descobri no Facebook, e eu não vou divulgar porque vai contra os meus princípios, se você quiser pesquise, você vai encontrar como eu, que existe um grupo, uma página que promove um concurso, pasmem, que diz o seguinte: o concurso é uma mensagem que pede para quem quiser participar, para deixar uma mensagem própria do pós-morte, para ser lida depois que a pessoa morrer. Ah, que legal! E a mensagem é um concurso, ele tem um critério qualquer lá, não vale suicídio, não vale nada, para ser o primeiro a morrer. O primeiro a morrer vai ter a sua morte divulgada através do seu próprio depoimento em toda a rede social. Agora imagine, ela tem, em 2012, ela tinha 1,2 mil inscritos. Hoje ela beira 5 milhões de inscritos. O que morrer primeiro vai ter o seu momento de fama. Quero saber o que vocês acham disso. Corre, Cris, para escrever. É o culto à memória. É o culto à memória. Nós vivemos esse momento que é cultuar a memória. Veja que tem um ressurgir de defesa do patrimônio, todo mundo preocupado com a preservação, mas o prédio vai cair, mas o velhinho que tem um monte de história vai morrer, mas as fotografias antigas lá de casa eu tenho que digitalizar. Um culto, esse culto à morte que a Cris falou, está muito associado a esse culto à memória. Quando é que nós lembramos? Quando é que a gente sente esse desejo insano de resgatar a memória? Quando ela está ameaçada de esquecimento. Tudo está mudando muito rápido, Mara. Tá, mas não tem um jeito de fazer isso muito rápido. Cultuando a vida e não a morte? Eu vou dar um exemplo. O meu cachorrinho, por exemplo, ele já tem 11 anos. Quando alguém me disse que o tempo de vida de um animal podia ser muito mais curto do que eu gostaria, do que ele merece, inclusive, eu me apressei em cruzá-lo porque eu queria um filhote dele. Eu acho que eu fiz uma coisa pensando na vida, perpetuá-lo através da vida e não através da morte. Claro que isso é um exemplo só que eu estou dando, mas não deve... Talvez a gente não encontre outras formas de cultuar a morte, que não seja essa de reliquiar o nosso passado? Mas o culto à memória não é só o culto à morte, né? O culto à memória é ao contrário, é o culto à eternidade. É o culto ao desejo de ficar vivo para sempre. É exatamente o contrário. Eu acho que na incerteza que a gente tem, quer dizer, eu acredito na eternidade. Mas eu acho que é uma coisa que tão assustadora, talvez, né? De repente você falar, nossa, vou morrer, que eu acho que a necessidade de não ser esquecido aqui é como se fosse uma garantia de eternidade, sabe? A pessoa fala, não, eu acho que só morre quem é esquecido, na verdade. Então, eu acho que é uma coisa assim, ninguém quer ser esquecido. Dificilmente uma pessoa quer ser esquecida. Daí a frase célebre, inclusive, do nosso presidente suicida, né? Que eu saio da vida para entrar na história. Eu acho que é uma necessidade nossa de... aos que acreditam que tem vida depois da morte, como eu acredito, mas aos que também pode ter uma dúvida se a coisa acaba por aqui, e isso é angustiante, você pensar, nossa, não vai sobrar nada. Tem um caso interessante em Jardinópolis, tem o distrito de Urucê. Um senhor lá ficou doente, sabia que estava doente, ele fez o testamento, tinha que fazer tudo, e ele fez um livro, quem ele queria que tivesse no velório dele. Verdade. Aí a família, a inventariante estava autorizada, por exemplo, morreu hoje, informa no dia que eu morri, manda uma carta, telefone que eu morri, gente, eu quero que ele vá no meu velório. É meu objetivo fazer uma, mas ao contrário, viu, Renato? O meu é o contrário, é para avisar aqueles que eu não quero que vão no velório. Aqueles que se forem eu puxo a perna. Que, independente de eu falar, elas já disseram que ficaram na porta do meu velório proibindo
algumas entradas, né? A Maria Daniela e a Magleia, elas já Já garantiram. são as suas escudeiras. E aí... Fala, Eu ia comentar o seguinte, por exemplo, a minha avó já está completando 28 anos de falecimento. Todos nós temos na família alguém muito representativo para nós, para os nossos corações. E a minha avó foi, sem dúvida, fantástica para todos nós. Só que ela não tinha repercussão nem municipal, quanto menos nacional. Então, por exemplo, eu dei o exemplo do Paulo Goulart, lembrei do Zé Wilker, e agora eu vou lembrar de uma figura do lado esportivo que foi o Tele Santana. Foi um técnico extraordinário, fez com que há 32 anos atrás nós chorássemos pelo tipo de futebol que ele colocava nos jogadores. E mais, você chegou com um carro valendo 300 mil reais, você vai devolver esse carro e vai comprar uma casa para sua mãe. Ele fazia isso com os atletas. Ele ensinava literalmente os atletas a jogar futebol. A filosofia, sabe? O carinho, o respeito à profissão e ao mesmo tempo a preocupação com a família. Então, nunca mais se comentou nada a respeito dele. Agora, recente, nós temos um vivo que todos nós, né? Ele é absolutamente querido por todos, que é Chico Buarque de Holanda. O cara fez genialidades na música, nos livros que ele escreveu, mudou a história da música popular brasileira, porque ele é tímido, porque ele é quietinho. Ele já tem 70 anos de idade. Quem escreve entendeu? sabe, Caetano também. Caetano mudou a grafia, mudou a gramática, né, com as letras que ele faz. Sim. Então, são pessoas que deveriam. Eu tenho outra curiosidade para contar para vocês. Outro dia, zapiando, eu estava assistindo Pânico. E eu vou dar uma cancha para eles agora. Muito, eu estava. E eles Você estavam perdeu temando... Não, olha, por incrível que pareça, eles estavam tentando Carlos Alberto conseguir Nóbrega. uma autorização para homenagear o Carlos Alberto de Nóbrega, o senhor, com uma placa de rua e não conseguiram. Eles promoveram tudo que vocês podem imaginar. Isso, todo mundo sabe que quando o Pânico quer alguma coisa, eles conseguem, porque eles são chatos o suficiente para isso. Mas eles não conseguiram homenagear o que, convenhamos, todo mundo concorda. Eu não conheço ninguém que discorde de que ele merece ser homenageado e agora, para que ele possa ver e desfrutar isso. Ou, consciente, né? Ao contrário do pai, né? Que não teve, que deveria ter tido a mesma homenagem e não teve. Bom, Mara, você escreveu seu primeiro livro de poesias porque você queria deixar um legado? Você estava pensando nessa perpetuação da sua espécie? Não, escrever para mim sempre foi uma necessidade. Agora, é claro que você sabe que a palavra fica, né? Você vai, a palavra fica. Isso é um legado, não deixa de ser um legado. Mas não foi meu objetivo, assim, me perpetuar, entendeu? Isso eu acho que é uma consequência, porque a palavra vai ficar. O que você publica vai ficar. Você já tem todo o reconhecimento que você imagina merecer ou que você gostaria? Eu acho que eu sou uma principiante, na verdade. Eu eu me mostrei, assim... Como eu sempre escrevi e guardei, né, e publiquei com 45 anos de idade, eu me considero sempre aprendendo, sempre uma principiante. E acho que reconhecimento é uma coisa relativa, assim. Você pode, é claro, qual escritor que não gosta de... Todo escritor quer ser lido, isso é verdade. Se eu falar que eu não quero ser lida, eu estou sendo uma mentirosa, porque eu não escrevo. Eu escrevo, mas eu publico justamente porque eu quero que as pessoas conheçam. E tem satisfação em saber que elas gostam. E tem satisfação em difundir a poesia. Agora, eu não sei até que ponto isso vai me garantir uma posteridade. Eu vou te contar uma coisinha para você refletir sobre isso. A escritora norte-americana, que obviamente você deve conhecer, a Emily Dickinson, é Dickinson, né? Ela tinha escrito, eu até anotei aqui, escrito um número estimado de 1.800 poemas, apenas 7 foram publicados em vida. Todos os outros foram publicados depois da morte dela. Mas porque ela não teve possibilidade? Porque ela não conseguia publicações, ela não conseguiu reconhecimento suficiente. Essa é uma grande questão. Eu sinto, aproveitando o gancho do que você falou para Mara, eu sinto assim que eu recebi em vida muitas homenagens, eu sou muito grata por isso. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto, o vereador André, o Bebé, o Palintas, assinaram juntos uma propositura de título de cidadania ribeirão-pretana. E eu realmente... E foi uma noite belíssima, você estava lá, me ajudou em tudo aquilo, e praticamente todo mundo aqui. E eu sinto, e eu paro para pensar nisso, eu falo, nossa, que coisa boa, né? Academia de Letras e Artes de Ribeirão, quer dizer, nova, né? Com nem tantas obras assim publicadas. Então, um carinho, um reconhecimento das pessoas que
no Facebook pedem para me adicionar, porque algum amigo compartilhou um texto, uma mensagem, e às vezes eu chego em algum lugar e as pessoas fazem uma festa, que parece que tá chegando a sei lá quem, né? Mas eu ainda sinto, por exemplo, antes de eu publicar O Menino Mistério do Arco-Íris, eu tinha dito para as pessoas, colocado inclusive no Face, né? Olha, eu estou pensando em publicar meu livro, quem vai comprar, né? Porque quer dizer, você precisa vender. Quem não tem uma editora, paga para fazer o livro, é um trabalho muito sério, é muito necessário que as pessoas colaborem. E aí eu sempre faço um trabalho social ainda por cima, né? E aí você para e pensa assim, nossa, cadê parte daquelas pessoas que disseram que não, vou comprar 10 para dar de presente, vou comprar, ainda que seja um. Então vamos fazer uma pausa aí, porque olha, reconhecimento, gente, é isso também. Essa coisa de você conhecer um escritor e falar assim, ai, que lindo, você me dá um. Não dá nada, cara. Aquilo é a maneira dele manter-se escrevendo, dele ser o escritor. Ele precisa vender a obra dele. Não pensem que o sujeito que te dá um livro autografado está fazendo isso apenas para que você o prestigie. Na verdade, ele quer que você saiba o quanto ele é bom, para que você possa comprar, investir e comprar suas outras obras. A atriz Cacilda Becker já dizia isso há 50 anos atrás. Não me peça para fazer de graça a única coisa que eu sei fazer na vida. Que é subir ao palco, representar. Então, nesse sentido, o Wilson Antônio uma vez, inclusive, que foi nosso amigo, né? O Wilson Antônio dizia, me ajudou muito e que te ajudou pra caramba. Olha, se subir 30 degraus com um piano nas costas, eu vou te convidar porque você é meu amigo. Eu não posso, isso ele dizia a mim, não deixe de me cobrar quando vier gravar um texto aqui na minha rádio e tal, nos meus programas, porque é a única coisa que você faz da vida. Você não pinta casa, você não arruma carro, você sabe falar. Que, aliás, entendeu? é alguém que Ribeirão Preto deveria homenagear de joelhos. Concordo. Ele pode ter 1000 defeitos. Todos nós temos. Ele usou o poder, ele realmente teve... Ele tinha um ego, que eu dizia isso pra ele. Ele foi o poder. Ele era o poder, mas ele tinha um ego, uma necessidade do conhecimento que ele tinha grande. Porém, o reconhecimento dele e o que eu ouvi logo após a morte dele de algumas pessoas muito significativas nessa cidade... Hoje, significativas hoje. Eu porque tenho se um tornaram, pesar inclusive, profundo, porque virarão pó também, logo, mas aliás. essas pessoas que você menciona e que eu sei quem são, eles só fizeram isso e só são hoje significativas na cidade porque o próprio Wilson Antônio impulsionou. Exatamente. Porque se não fosse o Wilson Antônio, não teria teria sido. Porque o Tony morreu, porque a Mara senão não estaria mais aí. Eu queria dizer que acho que a dificuldade está no fato das pessoas não encararem como profissão, encaram às vezes como hobby. Pensa que está fazendo como hobby. Você está fazendo aquilo como seu ofício. Só porque é seu prazer, porque te dá prazer. Porque né? é o ofício. Você está escrevendo, pintando, fazendo escultura. É uma profissão, não é as pessoas encaram como hobby. Mesmo porque é uma responsabilidade. Você vendeu algum exemplar do seu livro? Quase todos. Vendeu, de todo mundo comprar. Só para amigos ou para... Não, eu fiz... Esse primeiro lançamento do primeiro, eu fiz na Câmara Municipal. Lá esgotou, vendeu todos lá praticamente. Ficou 20% Mas só. Amigos, sim, amigos. E as aí pessoas depois, que se solidarizam. O segundo eu lancei na Barraca do Asilo, dei uma parte da renda, eu dei para o Lar São Vicente de Paulo, uma entidade católica, e o segundo também. O segundo vendeu pouco, viu? Mara, você vende os seus livros? Você está vendendo os seus livros? Então, em época de lançamento, né, a gente vende muito mais. Depois, quando vai passando o tempo, a gente vende. Isso, você tem que realmente fazer o trabalho de formiguinha, porque, assim, você... E é difícil, hein? Tem que constantemente estar tem que fazer promovendo um oba-oba o seu também, livro. Porque as pessoas são motivadas pelo oba-oba, porque né? vai passando a época do lançamento, aquilo vai caindo um pouco. Mas aí é que tá. É difícil vender livro. Aí é que tá. Normalmente quem escreve não sabe lidar com marketing pessoal. Ai, que alívio. Não sabe. Eu posso escrever meu livro. A partir disso, agora eu já posso escrever o meu. Você sabe, eu não sei. A gente não sabe lidar com marketing. Nós não sabemos vender a nossa imagem. A gente acha que só competência vende. Eu tenho uma grande amiga que diz o seguinte, não basta você ser, você tem que parecer. Essa sua grande amiga, por acaso, é a quem eu estou pensando? É a nossa grande amiga, Adriana Silva, Cris. Viu? Gente, ó, tem alguém na internet querendo falar com a gente. O que é, Cris? Isso aí, Mara. Tem alguns beijos aqui para mandar do pessoal que está participando. Ana Célia Sena, Alessandra Luquete, Priscila Paula, Thiago Reis, Ellen Fávaro,
Carla Straub, e tem uma participação aqui da Marília Castelo Branco, Mara. Ela fala assim, ó, linda. conte pra Maracena que minha neta de 6 anos fez um trabalho sobre poetas regionais e o tema foi ela. Olha, que esse é coisa o melhor linda. reconhecimento que Exatamente. tem, gente. E vou falar mais, quero não tem aproveitar melhor. o Obrigada. gancho aí da internet. O programa Sexo Arroz fofo. Internet está aberto para você que é escritor, para você que não me conhece, você que eu não conheço. Escreve pra gente na página, eu vou trazer você aqui no programa desde o primeiro dia do programa. Esse programa está voltado para você, escritor, para você que quer vender os seus livros, que quer distribuir aquilo que está aqui dentro da sua cabeça e que você transforma em lindos caracteres em formato de livro, porque ler é tudo. Você precisa ler. Eu tenho a honra de dizer que o nosso programa sorteia um livro por semana e eu vou te dizer, pudesse eu daria todos os livros todos os dias da semana. Um dia eu convenço para ler, será? Acho que sim. Vamos lá. Lilian, você falava... Que nós não sabemos lidar com marketing pessoal, Mara. Normalmente quem escreve, quem produz, é um trabalho de muita introspecção, é um trabalho de muita reflexão. Então você atribui a falta do marketing e não a falta do reconhecimento popular daquilo que é novo, que a pessoa, que o cara está vivo, que ele ainda está escrevendo. Isso não tem a ver com... Mara, eu sou cética. O apropriamento da obra pela mídia é o que faz vender, é ela quem comunica para o grande público. A maioria, por exemplo, a minha amiga Cris, tem um monte de gente que não leu a Cris porque o Menino do Arco-Íris não chegou nesse monte de gente. Por que não chegou? Porque não tem uma editora trabalhando por trás, porque não tem uma distribuidora, não tem um marketing pessoal dela vendendo a Cris o tempo todo, vendendo a imagem da Cris. Agora, você vai à livraria, tem aquele monte de stand com um monte de pornografia para mamães que você tem que sair nadando no meio deles. Pornografia para mamães, amei isso, amei. Para conseguir chegar no fundo nos livros bons. E aí chamar o intervalo, deixa chamar o intervalo, porque na hora, quando falou pornografia para mamães, me veio todos de autoajuda que eu conheço. A gente vai pro intervalo comercial e já volta. Olha, eu tenho 50 tons de... Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Você dorme, acorda com você. Sabe aquela gordura localizada do abdômen, do culote, difícil de sair? Na Fisioforma você consegue eliminá-la com aparelhos de alta tecnologia, como por exemplo a iLipo, novidade que reduz até 8 centímetros em apenas uma sessão. Ou então a criolipólise, que congela e destrói as células de gordura. Experimente o método Fisioforma. Ligue e agende a sua consulta. Sua cidade é mais, você é muito mais. Sua TV é mais, TV mais, Ribeirão. Mais diversão, mais informação, mais saúde, mais bem-estar, mais interação, mais opinião. Eu quero muito mais, TV mais, Ribeirão. O Canal 20 agora é TV mais Ribeirão. No Canal 20 analógico e 22 digital net. Anuncie 16 2111 2111. Estamos de volta e foi muito, muito, muito difícil conter os ânimos aqui, que tá todo mundo querendo falar, todo mundo querendo marcar o seu minutinho, ter os seus 15 minutinhos de fama antes que aquela força nos chame pra gente escrever, fazer programas e programas de televisão, Carlinhos, radialistas, todos lá no céu. Bom, esse bloco é o último, infelizmente já acabou, então eu vou fazer de cara o sorteio, tá? São 3 sorteios, então a gente vai ter que ser bastante rápida. Tá aqui, ó, hoje tá lotado, você foi bem esperto. Carlinhos, me ajuda tirando um papelzinho, por favor. Quem vai ganhar agora, esse daqui, vai ganhar o kit da Ana Lu Balesteiro, que a Cris vai mostrar agora, que é uma camiseta do Sexo Arroz Internet, e
um porta-livro do Sexo Arroz Internet, personalizado. Ganhou Ellen Fávaro, que os 4 últimos números, 9856, tá aqui. Isso, e você pode vir retirar aqui o seu prêmio direto aqui no canal, tá bom? Liga aqui de novo, pega o endereço e vem aqui buscar o seu presente da Ana Lu Balesteiro, tá? Tá aqui. Bom, o próximo que vai tirar pra mim é a Lília. Lília, tira um papelzinho, me entrega, porque essa sortuda vai ganhar aquele kit de cabelos do DK e a hidratação. Cara, tô torcendo pra ser uma mulher, porque você vai usar aí muito. Vamos lá. Se não for, você dá de presente pra sua esposa, pra sua filha, pra sua mulher. E ganhou Suelen Ferreira, os 4 últimos números, 0809. Para quem eu mostro? Para você, Matheus? Aqui, ó. Você ganhou um kit Mega Blaster especial. Mostra aí, ó. Tá aqui, ó. Lá do DK, que você vai retirar lá no DK, que você tem que levar o seu RG, apresentar e falar, eu ganhei uma hidratação e esse kit maravilhoso lá no Sexo Arroz Internet, ele já é seu, tá bom? Suelen, tá guardado. Esse aqui, ó. E esse último, desculpa. O quê? Perderam, né? Esse último aqui, desculpa, mas quem tira sou eu. Porque esse aqui é aquele presente. É aquele que vale todos os outros juntos e que hoje o programa homenageia assim com tanto carinho, que é o livro. Você vai ganhar, você que está aqui, ó, nesse papelzinho, vai ganhar um livro da sua escolha lá na Para Ler. Não é qualquer loja, não. É na loja próxima ao Ribeirão Shopping. Você leva a sua identidade e tira o seu livro. Cara, não é bom ganhar livro? Eu adoro ganhar livro. Então tá aqui, ó. Você ganhou, sabe quem? Lígia César. Ai, que legal, 9240. Lígia, que inveja! Olha só que bacana, você ganhou um livro da Para Ler. Tá aqui, ó, Lígia. É seu, ninguém tira, tá bom? Você chega lá na Para Ler, leva a sua identidade e tira o livro da sua escolha. Bom, eu tinha que fazer o Eu Curti de hoje, depois eu faço bem rapidinho, porque eu tenho que falar que o aniversário antes de hoje, os aniversariantes da semana, hoje, Andréia Cristina Corrado, Elisel Versuti, o Juninho. Feliz aniversário, querido, que saudade de você. Amanhã, Virgínia Figueira e Estela Mares Naime, todas do meu Facebook, queridas personalidades muito queridas do Facebook. Um beijo pra vocês. Na quarta, sabe quem? Eu sei. Juntas? Ana Lu Balesteiro. Feliz aniversário, querida amiga. Um grande beijo pra você. E claro, a gente vai comemorar junto, não vai escapar, não. Junto com ela faz Ana Paula Celani. Sabe quem é? Sei Irmã também. do Paulo Celani, lá da também. Maruchê Acessórios. Beijo pra vocês. Alexandre Piveta também faz aniversário na quarta-feira. No sábado, Thiago Jacó. Acho que é Jacob ou Jacó, mas que é um ator maravilhoso. Você também, Ana? Ah, mostra a Ana lá, que ela faz aniversário, ó. Quando que é sábado, né? Ah, Lana, por favor, deixa a gente te mostrar aí, ó. Ela faz, que linda, parabéns, a Lana já adiantada. E no domingo, a Alessandra Luquete, que participou aqui com a gente. Alessandra, super beijo pra você. E a Aninha Lacerda, que ela é filha... Sua mãe, como é que chama sua mãe? Regina, dona Regina, mãe do nosso câmera. Querida, um beijo. Feliz aniversário adiantado pra você. Bom, e aí, ó, eu vou fazer o Eu Curti rapidinho pra gente poder terminar com os nossos convidados, nosso assunto aqui, ó. Mulheres francesas não fazem plástica. Tá aqui, ó. A primeira dica do Eu Curti de hoje é pra essa câmera, pra você buscar lá na Para Ler. Cara, você vai ficar doido. Tem um monte de títulos para você escolher à sua vontade lá. Ó. Se Eu Ficar, de Gayle Forman, o best-seller do New York Times. Está aqui, ó, uma indicação do New York Times, mas a minha indicação vale muito mais, que é verdadeira. Vai lá e assiste. Assiste não, vai lá e busca o seu livro na Para Ler. O próximo é Solidão, José Maria Marinck. Essas histórias que mudam a vida de milhares de pessoas. Cara, eu quero esse livro. Esse é meu. Você vai buscar o seu lá na Para Ler. Combinado? Então tá feita toda... Acho que falamos tudo, né, Cris? Sim. Já demos um montão de presentes. Vitor. O recado do recadinho Vitor. do Vitor. Eu tenho um recado especial do Vitor. É o seguinte, assunto. sabe você que quer fazer um vestibular e precisa se preparar, não tem condições de pagar um cursinho? Você vai fazer o seguinte, você vai acessar o www.cursinhopopularfdrp.com. Tem caractere disso? Tá, né, ó, inscrições abertas já para o Intensivo Enem 2015, é da USP. Você se inscreve e você vai poder se preparar para o seu vestibular, é de graça. Então, não esquece, anota se você perdeu, anota no site do nosso programa e vai lá se preparar para entrar, fazer o vestibular e entrar para uma faculdade da sua escolha, porque vai ser muito legal, uma oportunidade de ouro, você não pode perder. Combinado? Bom, meninos, eu queria só nesse último bloco agradecer a presença de vocês e quero saber rapidamente, porque a gente tem que otimizar, como anda a vida de vocês. Como é que está lá no IPCCIP?
Só correria. Nós publicamos agora, no dia 20 de setembro, o livro Memórias dos Cafezais. Ai, que lindo, 20 esse de eu não agosto. tenho. 20 de setembro. Esse eu não vamos tenho, já tá publicar. pronto. Publicar o lançamento, já está na gráfica. O Não lançamento tem nenhum exemplar pronto. Não. Ah, dela, se eu Me não ganhar. chama aqui que a gente divulga, vai ser dia 20 de setembro o lançamento e 27 aqui, no dia 20 numa fazenda e no dia 27 aqui em Ribeirão Preto. Esse é o projeto que está no forno. Esse é o projeto. E tem um outro no forno. No dia 8 de outubro nós divulgamos, lançamos um livro e um documentário, Memórias de um Teatro, Ah, eu vi, lá no Teatro Pedro II. que são as memórias daqueles que Eu trabalharam, estarei lá, prestando viveram. meu depoimento. Ai, que Depoimentos lindos, é um livro de memórias maravilhoso. Tem uma senhora que foi a inauguração do Pedro II em 1930. Que coisa Ai, que linda. Contou legal. suas Que coisa lembranças. emocionante. Então, assim, Lívia. são os dois que estão no forno agora. É isso aí, super O parabéns. que eu Olha, confundi foi o Esse do Bassano, teatro. que teve o lançamento. ao lado dela está a agora. nossa querida Adriana Silva, que está sempre por trás desses projetos culturais na cidade, uma das grandes, se não a maior, a secretária da cultura que essa cidade já teve e que continua produzindo cultura pautada na nossa cidade, com a garra que ela sempre... Eu não estou puxando esse saco da Adriana. Eu também não sei. Eu não estou entendendo, não, mas o fato é que ela é Porque a tudo gente isso decidiu mesmo. que ela vai Mas se ela candidatar merece. a prefeita na próxima Não é que eu tô de mal eleição. dela, eu tô de mal dela, mas eu tô de mal dela porque ela faz um tempão que ela não me manda nenhum beijo. Beijo, Adriana, continua beijo, firme, porque a gente Adriana. precisa de você trabalhando na nossa cultura, seja à frente dela ou seja nos bastidores, mas sempre fazendo o melhor pela nossa cidade. Cris, além do curso do MEDA, que foi fantástico, o que está rolando aí? Eu tô A gente não chorando pode até contar, agora. né? É, muito emocionante. Eu continuo com os atendimentos, as consultas angélicas, tem sido uma experiência maravilhosa, um atendimento prazeroso. As palestras, agora em setembro eu vou estar com uma oficina literária Exupéry Além do Pequeno Príncipe, contando um pouquinho do que ele tem, além desse livro, que são várias obras, né? E estou à disposição, dando aula, dando curso. E aí no Facebook é a melhor maneira de encontrar a Cris, né? É o Exatamente. melhor contato. Renato, o que estava no forno que você... Cara, ele me deu praticamente um manuscrito do livro dele e disse assim para mim, fica com você. Eu falei, não, eu quero ler sim, mas não nesse momento, do jeito que ele tá, porque é uma preciosidade. Como vai chamar? O Poder do Preconceito. Tem até um exemplar ainda, tá aqui, ó. Tá no forno mesmo. Gente, tem coisa mais gostosa, mais preciosa de que você receber da mão do autor um livro que ainda está assim. Ó, ele está assim. Pode ainda. ser alterado, né? Mas preste atenção, esse aqui assim, é o feto, é o embrião daquilo que ele vai parir para o mundo e a gente é testemunha disso. Não é bacana? O Poder do Preconceito, Renato Silva, você já tem uma Definição. editora, alguém que vai... A gráfica, a editora Lima, em Jardinópolis, eu estou fazendo cotação já, para poder já autorizar. Você promete que você volta aqui no dia do lançamento para Em lançar dezembro, né? Em no dezembro, Sexo se Arroz Deus Internet? quiser. Promete? Dezembro. Exclusividade Tranquilo. minha? Sim. Ó, você que está fazendo Tá programa de combinado. televisão e tem preguiça de fazer pauta, não roube a minha, tá? Essa pauta é minha. Renato, esse é seu, muito obrigado e Obrigado você parabéns. pela atenção, Obrigado pela por ter acolhida aí. vindo. Até aqui. Mara, algum projeto? Sim, além dos meus 2 livros, o Luas Novas e Antigas, Ensaios da Tarde, que eu continuo trabalhando. Como é que é o nome? Luas Novas e Antigas e Ensaios da Tarde. Nossa, que lindo. E aí o Poesias terceiro livro belíssimas. está em fase de gestação, espero que possa dar à luz logo. Você pode dar a luz aqui? A gente tem Posso assim, dar a luz aqui com muito muita prazer, cancha. A gente muito tem muita prazer. cancha de obstetrícia Ótimo. literária. Ai, Com adorei. todo prazer. Adorei essa coisa de Literária. obstetrícia literária. Tudo. Lê tudo. Além dos livros, eu tenho a página Poeta Mara Sena no Facebook, Poeta Mara Sena no Facebook, e o blog Blogueira. Emaranhados. Você virou blogueira. Não, eu já sou blogueira há muito Há muito tempo, tempo. muito tempo. Dá o Meu endereço. blog se chama Emaranhados, maracena.blogspot.com. Gente, para fechar esse depoimento, tem mais alguma atividade? Então, aí eu tenho levado agora uma palestra sobre poesia no cotidiano, chama-se Poesia numa Hora Dessas, que eu tenho ido nas Olha, que escolas, lindo dei a palestra isso. na Eu vi Feira as fotos do no Livro, tenho ido Facebook. nas escolas, tem sido muito gratificante levar essa palestra nas escolas. Quem tiver interessado... Telefone, como é que a gente faz para ver Pelo isso Facebook, tudo? pela minha página. Mara Sena com 2 N's. Mara Sena com 2 N's, ou mensagem lá na Poeta Mara Sena, ou minha página no Facebook, minha página Mara Sena. Entendi. Pessoal. Gente, ó, tem uma coisa para fazer. Posso falar só uma coisinha? Lógico. Eu queria falar em termos de reconhecimento, né? A Cris falou isso, que a gente recebe carinhos, como por exemplo, eu recebi da Academia de Letras e Artes de Ribeirão, né?
que eu tomei, que me convidou para fazer parte. Eu acho que as academias, tanto essa quanto a Academia de Letras de Ribeirão, Academia de Letras e Artes de Ribeirão e Academia de Letras de Ribeirão, mantém viva essa memória dos escritores, né? Então, que é É uma concorrência importante. dura entre as duas e eu. E o Sexo, Arroz e Internet. Então. Os três batalham para ter esse reconhecimento. Então, acho que são... Tem várias, mas elas, vamos falar assim... A gente tem toda uma história dos escritores nas academias e eu acho isso muito importante. São pessoas muito importantes para Ribeirão Preto e eu me sinto muito feliz de fazer parte da ALARP. Para encerrar esse resumo, Maracena, vida, essa é a vida da Maracena, Nossa, eu queria dizer o seguinte, tem um monte de gente que tenta ser Mara. A gente é sempre. Todo dia. Desculpa, eu e ela, entendeu? Desculpem. A gente é Mara sempre, sem esforço, assim simples, assim fácil. Carlinhos, rapidinho para saber o que você anda fazendo. Eu tenho apresentado os eventos da prefeitura, acho que a maioria das pessoas já sabem disso, né? Você é a voz da prefeitura, né? Literalmente. Às vezes com a prefeita ou sem a prefeita, né? Com a Dácia ou sem a Dácia, eu estou lá apresentando os eventos. Gente, a gente pode falar o que quiser da prefeitura, mas tem uma voz linda essa prefeitura, vamos combinar, Ao né? mesmo tempo eu faço um programa com meu pai, todo sábado, na CMN, de meio-dia às 3h30, eu, meu pai, o Jair Ney, né? Meu irmão também. Toda a máfia Caparelli. Toda a máfia Caparelli unida, já há 14 anos. Apresentando alguns eventos, quando a prefeitura me permite, alguns horários, né? E o também programa. na TV. E o no programa. Canal 9 nós tínhamos aqui. Paramos um pouquinho, até por conta dessa correria, mantivemos no Canal 9, Como chamado chama o Encontro programa? Marcado, eu e o Jair Ney. Encontro marcado com os Caparelli. Adorei. Eu e meu irmão fazendo esse programa no Canal 9, entendeu? Tá, e, prestigiando e gostar a gente. de mim ocupa a maior parte do tempo dele também. Um beijo enorme para a família Caparelli inteira. Cris, obrigada. Que bom que você veio, apesar de estar dodóizinha assim, feito eu. Só ter paciência, que eu entro, volto, mas estou sempre aqui junto. É isso, o Sexo, Arroz e Internet, infelizmente, dessa edição chegou ao fim, mas o nosso reconhecimento da sua importância vai ser sempre em vida, vai ser sempre nesse momento, porque é você quem nos ajuda a fazer o programa que ainda nem aconteceu. E para fechar com ouro mesmo, todo esse programa lindo que a gente fez hoje, eu quero agradecer novamente e indicar, recomendar o Leda Mind, Leader Mind Training. E para dizer o seguinte, que são eles quem faz o treinamento de todas as Unimedes. Você sabe o que isso significa? Que esse trabalho maravilhoso está sendo dedicado para médicos maravilhosos que pertencem a uma cooperativa médica maravilhosa e que você precisa ter. Porque aí você vai estar holisticamente, globalmente cuidada da sua alma, do seu corpo, do seu intelectual e da sua saúde. Olha que bacana. Então, Unimed, Sexo, Arroz e Internet, segunda-feira que vem de novo com você aí na sua casa. É um prazer estar aí com vocês. Prazer com vocês também, muito obrigada. A gente volta na semana que vem.